da palavra, já estamos louvando, adorando ao Senhor. É muito bom estarmos juntos. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Romanos capítulo 5, verso 18 ao 21. Romanos 5, 18 ao 21. Romanos capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. Quem encontrou aí na sua Bíblia, diga graças a Deus. Oh, maravilha. Bastante gente encontrou. Diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Pai bendito, esta é a tua palavra e nós nos colocamos, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa atenção para te ouvir nesta manhã. Queremos te ouvir. Por isso pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito, que é o único que pode trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações, juntamente com a fé, cumpra a sua palavra em nós nesta manhã. Manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um dos nossos irmãos aqui reunidos e também os que estão pela internet. Que o teu Espírito nos guie em toda a verdade, que possamos, tanto para proclamar como para ouvir, depender dele e somente dele. Louvado seja o teu nome nesta manhã, glorifique a Jesus em nossas vidas para a tua glória. Amém. Amém, meus amados. O verso 21, ele tem uma finalidade. Então, Romanos 5, 21, diz o seguinte, vamos ver? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está explicando ali, ensinando os irmãos sobre essa maravilhosa obra de Deus da justificação. E ele deixa aqui algo bem interessante. Ele diz que, a fim de que o pecado, como o pecado reinou pela morte, ou seja, houve um reino do pecado que reinou pela morte. Olha lá. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também, aí ele vai falar de um outro reino, a graça reinasse pela justiça que conduz à vida
eterna. Então, veja que ele apresenta duas realidades. O reino do pecado pela morte e o reino da graça pela justiça que conduz à vida eterna. E esse reino da graça que conduz à vida eterna, esse reino da graça pela justiça que conduz à vida eterna é por meio de uma pessoa. Parece que estou chovendo no molhado, mas é isso mesmo. E essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, no reino da graça, quem governa é o Senhor. E esse governo, e aqui é muito amplo isso daqui, esse reino é espiritual. O reino da graça, ele é espiritual. E aí a gente ouve a palavra espiritual e começa, vai espiritualizar. Não, meu irmão, não tem como. O reino da graça é um reino espiritual. E ele é governado por Jesus Cristo, por meio do que está escrito aqui? A graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. O reino do pecado, ele reinou por meio da morte. Reinou, ele está falando passado. Porque Paulo está dizendo que agora, para nós e para a igreja de Roma, há um reino estabelecido em Jesus Cristo. Agora. Porque muitas vezes nós olhamos para o reino milenar de Cristo na sua vinda. Mas o que Paulo está dizendo é que esse reino já está estabelecido e vigente agora. Porque para nós que cremos em Jesus, que fomos justificados em Cristo, o pecado reinou. Mas ele não reina mais. Quem reina agora é a graça. E eu quero nesta manhã falar justamente deste reino da graça. Então, quero trazer aqui para os irmãos essa realidade. A gente aprender um pouquinho mais juntos sobre esse maravilhoso reino da graça que é por meio de Jesus Cristo. Então, o verso 21 diz que o pecado reinou pela morte. A graça reina pela justiça, que conduz à vida eterna. É tão interessante porque se nós até cantamos canções, hoje eu estava percebendo depois, cantando aqui, que fala algumas coisas, mas é interessante porque a gente sempre associa o reino da graça com o amor. E não está errado. Porque a graça é justamente a decisão de Deus de nos amar e enviar o seu Filho para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, isso é graça. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, quando a gente fala de graça, a gente está falando do amor de Deus. Então, o reino da graça é o reino do amor de Deus. Mas é interessante que Paulo diz que a graça reina, ou o reino da graça, ele reina pela justiça, que conduz à vida eterna. Então, isso é um princípio espiritual que nós deveríamos ter arraigado nas nossas vidas.
O reino da graça, o reino do amor de Deus, não é governado nas regiões celestes onde nós não compreendemos, mas que ele está valendo. Ele não é governado pelo amor. Ele é a manifestação do amor pela justiça que conduz à vida eterna. E esse é um ponto importante. Olha o que Jesus disse aqui. João 15:13. Evangelho segundo João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este. Olha o amor aí. Não está o amor aí? O que Jesus está falando? Quantos vão ter esse mesmo amor? Ninguém. Por isso que ele é o Senhor desse reino. É ele quem manda neste reino, é ele que governa. Ninguém atinge esse padrão que ele é. Ninguém vai ter maior amor do que este. O quê? De alguém dar é o quê? Graça. Dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então aqui a gente vê o amor e a graça. O amor e a graça e a justiça. Vamos a um outro texto? A graça, enquanto vai abrindo, é Romanos 5:8. A graça é a manifestação do amor de Deus, enviando Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui é um ponto interessante. Esse amor se manifesta não porque eu sou amável. Ou seja, não porque a minha vida é tão ilibada que Deus falou, não, eu tenho que amar esse camarada. Ou eu tenho que amar você. Eu tenho que, porque você é tão especial que eu não posso não amar você. Não, o que está escrito agora em Romanos 5:8 é que, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, pecadores aqui é quando o reino do pecado reinava nas nossas vidas. Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus, pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, quando ainda estávamos no reino do pecado. Ou seja, quem governava a nossa vida? O pecado. Ele gerava morte, 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 morte em todas as dimensões. O reino da graça, vou repetir isso, o reino da graça, que é o reino do amor de Deus, ele é pela justiça que conduz à vida eterna. O amor está lá, mas o princípio que rege é a justiça que conduz à vida eterna. E essa justiça está em um ponto, em um lugar específico. Aonde é que Deus foi justo e justificador? Há um lugar que, como Pedro nos diz em 1 Pedro 1,18, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do fútil procedimento que os pais de vocês vos legaram, que os nossos pais nos legaram, mas com o precioso sangue como de cordeiro, o sangue de Cristo. Ele é conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado
nos últimos tempos, por amor de nós. Quando Deus disse haja cruz antes de haja luz, há algo que estava realizado na eternidade, que precisou ser manifestado na história. Por isso que o Gólgota é a manifestação. E Jesus sempre quando vai falar para os seus discípulos, ele fala, ninguém vai ter maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém vai ter este amor. Eu sou aquele que vai reinar neste novo reino, que é o reino da graça. E eu vou reinar pela justiça. Eu amei. E sim, mas o reino é pela justiça. O reino da graça é pela justiça que conduz à vida eterna. E aí, como que nós nos tornamos pecadores? A gente tem que citar isso, porque senão fica um negócio esquisito. Porque quando é que foi que a gente entrou para esse reino do pecado? Quando foi? Romanos 5, verso 12, Paulo nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode pôr na NAA. Aqui ele fala assim, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque às vezes a palavra homem, parece que você está só se referindo aos homens, né? Mas aqui ele está falando que por causa de um só homem, que homem é esse? Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então aqui eu estou só citando isso, a gente tem estudado às quintas-feiras, até convido vocês a estarem com a gente, participando lá, tem uma playlist, se você quiser pegar texto a texto, parte a parte, lá a gente faz uma exposição do texto. Mas o que eu quero trazer para nós é que houve um momento em que nós entramos para esse reino do pecado e da morte. E esse reino nós entramos por meio de um homem. Um só homem. Adão. Todas as pessoas que nascem neste mundo, sejam a criança mais maravilhosa ou a pessoa que anda já há bastante tempo aqui, todos eles nascem em pecado. É isso que está escrito aqui. Essa morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram, ou todos já são pecadores por natureza. E veja, não tem como eu escolher isso, não tem como eu reivindicar um direito diferente, não tem como, porque é natural. Nós não nos esforçamos para nascer assim. Nós já nascemos todos assim. E aí estávamos nesse reino do pecado. Que o Paulo está dizendo aqui no mesmo capítulo 5, que reinou para nós agora que cremos em Jesus, ele reinou pela morte. E agora ele fala também, volta lá para o 21. Esse reino reinou, nascemos assim, ele reinou nas nossas vidas pela morte, trazendo morte em todas as direções, espiritualmente, na alma e fisicamente. E o reino da graça, e aí ele fala assim, ele usa sempre esse termo, assim também, assim também. Então assim como eu não fiz nada para me tornar pecador, ele fala aqui, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Então agora, nós que cremos estamos no reino da graça. Ah, mas o pecado acabou? Não, ele só não governa a minha e a sua vida mais. Isso precisa ficar claro para nós.
nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos da justiça. E que justiça? Esta justiça. Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa justiça aconteceu, eu já vi alguns já falando aqui, na cruz. É lá que essa justiça acontece. Por isso que até nos filmes de exorcismo, vocês já viram aqueles filmes de terror, que tem um exorcista, os caras que ficam, aí o cara pega uma cruz, não é? O cara pega uma cruz e mostra lá pro demônio, o demônio, não é? Não tem até essa imagem assim nos filmes? Tem, o bicho fica empoderado lá, fica com medo lascado. Porque isso está até num filme, até numa obra artística, por que isso aparece lá? Porque isso é um princípio espiritual que rege a terra. Rege a terra. Quando Paulo está falando, também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, ele está falando, aquela lá, da cruz. E aí ele fala assim, e como a graça reina pela justiça? Segundo aos Coríntios 5, 21. Segundo aos Coríntios 5, 21. Assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que essa justiça reina? Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. Deus, quem é Deus? O Pai, o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus é o nosso substituto e ele nos incluiu naquela morte. Ele nos uniu com ele. Para quê? Para que nós em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. A graça que reina pela justiça que conduz à vida eterna. Essa aí. E aí agora quero entrar com vocês no que tem nessa justiça aí. O que nos foi legado? Imagina que você está num tribunal e tem lá as acusações e tal, e o que é que essa justiça nos lega como para que a gente possa compreender o que nos é de direito nesse reino que a gente está agora. Que não mais o pecado reina, ele reinou nas nossas vidas. Agora é a graça que reina por meio da justiça que conduz à vida eterna. Vamos dar uma olhadinha nas 7 frases que Jesus falou na cruz, porque elas nos falam o que Deus nos legou lá nessa justiça. O que tem nessa justiça? Primeira frase, Lucas 23, 34. Porque a justiça está acontecendo, historicamente falando, quando Jesus está na cruz. Ali está acontecendo isso que a gente leu em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Onde? Lá na cruz. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é, Jesus está lá na cruz, tá? Então vamos ver o julgamento. O julgamento está acontecendo. Meu, seu, nele. Olha lá. Mas Jesus dizia, o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vou até aí. O que está sendo legado para nós na justiça de Deus, naquele momento que Jesus está falando isso? O que vocês conseguem perceber aí? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
perdão. Nós fomos totalmente perdoados e no reino da graça nós recebemos o perdão. Ponto. Ninguém pode dizer assim, você não foi perdoado, olha o que você fez. Não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. E o que Cristo fez foi pedir ao Pai na cruz, enquanto Ele está se entregando, Pai, perdoa eles. Perdoa eles, Pai. Então, primeira que nós temos na justiça de Deus, nesse novo reino da graça, é direito nosso, como diz aquela canção, é nossa herança, tudo que Jesus, lembra essa música aí? Conquistou na cruz. O que Ele conquistou? Primeiro, perdão. É perdão para mim, para você, para todo aquele que nele crê. E agora que eu sei que eu fui perdoado, e esse perdão foi estendido a mim, por meio da justiça de Deus, eu agora estendo este mesmo perdão ao outro. Porque eu não sou abençoado para reter bênçãos. Eu sou abençoado para abençoar. É perdão que eu recebi, que eu não merecia. Você merecia? Eu não merecia. Eu recebi esse perdão. Eu fui livre dessa culpa. Toda a culpa, Pai, perdoa eles. Perdão. Segunda expressão, mais uma coisa interessante. Lucas 23, aí também, verso 43. Vai guardando aí, hein? Perdão. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que você consegue enxergar aqui? O que foi legado para mim e para você nessa justiça de Deus e do reino da graça que tem conduzido aí você à vida? Em verdade lhe digo, e quando Jesus fala isso, a gente sabe, o negócio é sério. Em verdade lhes digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vida eterna. Vida eterna. A justiça que conduz à vida já me deu perdão pleno e vida eterna. E tudo isso que eu recebo não pode ficar retido em mim. Porque eu tenho um propósito aqui de viver, agora que eu estou no reino da graça. É estender isso que eu recebo a outras pessoas. Eu recebi perdão, eu perdoo. Com o perdão de Cristo. Eu recebi vida eterna, eu abençoo os outros com vida eterna. Eu não ponho ninguém no inferno. Eu não estou aqui para pôr as pessoas no inferno. Eu estou aqui para falar que, você era de um reino do pecado. Mas, tem o reino da graça. E no reino da graça tem perdão e tem vida eterna. E você viu que Jesus fala, é hoje, viu, meu filho? Ele falou, é hoje. Vida eterna não é, lá, quando Jesus voltar, vai ser vida eterna. Não, isso vai ser continuação e nós vamos entrar numa plenitude de uma dimensão que a gente não conhece. Mas o reino da graça está vigente agora e é vida eterna hoje. É hoje para sempre. Agarre-se nessa verdade. Terceira coisa. João 19, 26, 27. João 19, 26, 27. Isso Jesus está na cruz também, tá? Todas essas Jesus está lá. A justiça de Deus está acontecendo. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que foi legado aqui, meu irmão? O Pai é nosso, não é?
o irmão é nosso. Aqui nós vemos o romper de toda a inimizade de relacionamento. Sabe aqueles papos que fala assim, meu santo não bateu com aquela pessoa. Sabe esses papos assim? Aquela pessoa estava... Você nem conhece a pessoa, você nunca nem viu. A pessoa estava numa festa com você, aí você já tem aquele olhar assim. Aquela pessoa, não sei, ela sentia, não tem uma aura. Não tem um negócio bom. Jesus quebrou isso aqui na cruz. Não há mais inimizade. A inimizade foi desfeita. No reino da graça tem perdão, tem vida eterna e tem relacionamentos curados. Está feito. Agora, o discípulo fez o quê? Ó, eis aí a tua mãe, eis aí. Vou ficar aqui no meio da cruz. Ficar olhando para o Senhor aí. É, sua mãe, né? Não, ele foi lá e pecou. Acolheu o que está escrito aí no verso. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Cuidado. Cuidado com o outro. Tem muita coisa aqui. A gente podia fazer uma pregação só com isso aqui. Porque isso é... Jesus conquistou para nós. Ele falou, tá vendo que eu estou morrendo aqui? Acabou a inimizade. Você passa a ter responsabilidade pelo outro. Pelo seu próximo. Aí, nessa daí, o levita, o sacerdote, lá da parábola do samaritano, não ia nem chegar no samaritano. O levita já ia ter acolhido. Primeiro que chegou lá, já ia acolher. No reino da graça, o levita ia acolher e o outro já não ia. Quando chegava, falava, precisa de ajuda aí? O samaritano chegava, então vamos levar eles para lá. Era todo mundo trabalhando para a mesma coisa. Não ia ter aquilo que Jesus falou. Veio um sacerdote, passou de largo. Veio o levita, passou de largo. E veio o samaritano. Aí o samaritano... Não. No reino da graça, as relações estão curadas. E agora eu vou trazer para dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa também, viu? Porque às vezes a gente quer fazer missão do lado de fora. Cuidar dos outros, é fazer para os outros, é para a glória de Deus para os outros. E tudo está certo, não é também para viver incumprido aqui. Mas esse reino é amplo. Ele começa dentro da sua casa. Teve uma desavença, isso. Teve algum embate, isso acontece, irmão. Acontece ou não? Acontece, irmão. Mas lembre-se, tem perdão, tem vida eterna e tem relacionamentos curados. Acabou a inimizade na cruz. Acabou. É o que ontem nós ouvimos, até acho que o Fábio que citou. A ira não pode passar para o outro dia. Irai-vos, mas não pequeis. Então eu não posso me irar? Seria bom que a gente não se irasse, mas às vezes a gente vai se irar, né? O que não pode é deixar isso para depois. Por quê? Porque no reino da graça que eu e você estamos, não há lugar para que essa ira se estenda. Porque a inimizade já foi quebrada. Essa coisa que às vezes a gente sente de que a gente está certo e que a gente tem que bater o pé, a gente não faz sentido para nós que estamos no reino da graça. Ainda que a gente possa estar certo, irmão, a gente prefere a relação. A gente prefere o outro. A gente prefere ouvir um monte de outro vai falar um monte para você, você vai ouvir e vai falar, tá bom, se é assim que você entende, tudo bem. E você não vai se sentir superior, porque não é isso que Jesus está falando aqui. Você vai viver nessa dimensão de que tá tudo certo, porque o reino da graça é assim. E com o tempo as coisas, quando você for ver o resultado lá na frente, a coisa vai se encaixar que você não vai precisar fazer nada. Mas só essa sua atitude que, eu estou no reino da graça. Hoje de manhã eu fiz tal coisa, falei de tal coisa, eu podia ter falado diferente. Eu quero te pedir perdão.
Eu estava lá atarefado, você me ligou, eu acabei tendo que resolver e falar de um jeito. Ó, me perdoa, eu estava errado. Não era para eu falar assim. Poderia ter sido de outro jeito. Eu peço perdão. Eu estou no processo de, você sabe, como nem você na santificação, às vezes está acontecendo, mas assim, eu quero deixar claro, eu errei e eu estou aqui pedindo perdão. Não queria que fosse assim, eu reconheço que não era para ser desse jeito. E gostaria que não acontecesse mais. Nem da minha parte e nem da sua. Reino da graça. Próximo. Mateus 46, 27 e 46. Mateus 27, 46. Diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Peraí, Jesus está falando que Deus desamparou ele mesmo? É isso mesmo? Na cruz? Ele não está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus não chama Deus de Pai? Por que ele está chamando ele de Deus aqui? Volta a um versículo 45. Diz assim, que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Essa foi aquele momento, meu irmão, onde nós estávamos sendo unidos a Ele. Lembra? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Nós fomos atraídos para dentro do corpo de Cristo na cruz. E Ele nos foi recebendo todo o nosso pecado e todos os nossos feitos. E todas as dores das nossas vidas. E tudo Ele foi recebendo no seu corpo. Ali Ele estava sendo feito pecado por nós, porque nós estávamos nele. Então, no 46, o que Jesus está fazendo no 46? Por volta das 3 horas, lembra que foi do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Tudo estava sendo colocado em Jesus. Depois você leia lá Isaías 53, você vai ver cada coisinha que foi colocado em Jesus naquela hora. Nessa hora ele estava recebendo tudo no seu corpo. E aí ele diz assim, cheio de nós, eu vou usar assim, cheio da humanidade em Adão, perverso, pecado, tudo, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sentindo um desamparo, por quê? O que é que Isaías também diz? O que é que faz separação entre nós e o nosso Deus? O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Jesus se sentiu desamparado, porque nosso pecado e nós estávamos nele na cruz. Então aqui nós podemos ver a nossa morte junto com Cristo, a vitória sobre o pecado, a morte com Cristo e a nossa união com Cristo. Porque Ele é aquele que justifica o ímpio. Ele é aquele que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É esses que estão lá. Que causam essa realidade de Jesus se sentir desamparado, porque Ele nos assumiu em seu corpo. Ele nos crucificou juntamente com Ele.
Aqui está a nossa união com Cristo e a nossa morte com Ele. Nós morremos com Ele. O salário do pecado é a morte. Para que haja justiça, precisava morrer. E nós já morremos, juntamente com Cristo na cruz. Sexta. 19, João 19, 30. Ah, não, tem uma ainda. É a quinta, desculpa. Quinta, João 19, 28. Então já tem perdão, vida eterna, restauração de toda relação, todo relacionamento com o outro, união com Cristo por meio da nossa morte com Ele. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Por quê? Que ele está com essa sede toda. Quem é um povo que tem sede? Que está sedento, que está até rachado, a alma é rachada, é sedenta, é seca, porque tem sede de Deus. Mas está buscando religião, está buscando ser alguém bem-sucedido no mundo, está buscando na fama, está buscando em outro lugar. Quem? Essa mesma humanidade que foi crucificada com Cristo. Então ele está provando o que a gente, como seres humanos, somos e temos. É a nossa sede, aquela sede de Deus, que não consegue ser saciada. Ai Deus, eu estou sedento de Ti, mas não é querendo me relacionar mais com Deus, não é isso. É falta de Deus, é falta de hidratação. Falta de hidratação é falta de palavra, é falta de água, é falta de Bíblia, é falta de tudo isso. Se eu e você hoje estamos sentindo sede, é certeza, está faltando Bíblia na sua vida, está faltando Bíblia na minha. Porque em Cristo, irmãos, a sede acabou. A sede agora é de justiça para com o próximo. Se a gente vê uma injustiça, é a gente que vai falar. Se alguém for fazer violência contra uma mulher na nossa frente, é a gente que vai. Nem que seja para dar um pau no cara. Desculpa, tá? É a minha posição. Não estou falando para ninguém sair batendo no outro, não. Porque... E se a mulher for bater no homem, eu não vou bater na mulher, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou separar, falar, não, você não está legal, vem para cá, separa a pessoa, leva para um outro lugar. Porque violência não faz parte do reino da graça. Nenhuma. E a única sede que a gente tem agora é de justiça. E esse tipo de justiça, não pode. Não, você não pode bater. Não, mas você não tem direito. Não, eu sou casado, você não tem que se meter. Como é que é os ditados no mundo aí? Como é que é mesmo? Briga de marido e mulher. Se eu tiver, eu vou meter. Eu já aviso. Se eu tiver, eu vou me meter. Eu já estou avisando. Se acontecer, está gravado isso aí. Se for na minha frente, eu vou me meter. E se for, vamos separar, porque a gente é pacificador, irmão. Agora, se o cara for um ignorante e quiser ir para cima da mulher, ele vai entender como é que a coisa funciona, porque não é assim. Não funciona assim. Ninguém foi criado para apanhar. Mas você não está no espírito, eu trato você na carne também, como Paulo falava. Eu quis falar com vocês no espírito, mas... Vocês querem viver na carne? Eu também sei. Mas eu não posso deixar que a violência aconteça. Bom, e isso serve qualquer uma, tá? Não vou ficar demorando nessa parte, não. Porque a única sede que a gente tem agora é dessa justiça. Mas de Deus não tem mais. Desculpa. Jesus falou assim, quem crê em mim nunca terá fome.
Quem vir a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Pronto. O que é nunca? Está com sede, está faltando água. Está faltando água, está faltando Bíblia. Abra a sua Bíblia, vai se relacionar com Deus, vai falar com o Senhor por meio da palavra. Que essa sede vai embora rapidinho. Então, perdão, vida eterna, relacionamentos restaurados, nossa união com Cristo, nossa morte com Ele. Fim da sede humana, dessa sede de Deus. Agora somos sedentos. Sexta frase, João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: o quê? Está consumado. O que significa estar consumado, irmão? Tudo está feito. Aí ele engloba tudo. Porque tudo aquilo que aconteceu para trás foi realizado. Tem perdão, tem vida eterna, tem fim de... eu não me relaciono com fulano. Não relaciona por quê? Você está no reino da graça? Reino da graça não tem mais isso, não se relaciona com todo mundo. Outra, união com Cristo. Eu não me relaciono com outro. Por quê? Não, porque eu não me relaciono. Então, eu quero te falar, você já foi unido com ele na morte. Você já morreu, acabou. Não faz mais sentido você não se relacionar. Faz sentido você não se comunicar. Comunicação, pode comunicar agora. Essa coisa, a minha dificuldade eu tenho também. Beleza, então vamos... Onde que eu vou? Eu vou na justiça. Não, Deus falou que eu já estou livre desse negócio aí. Eu posso me comunicar. Eu posso não me comunicar adequadamente como eu gostaria de usar palavras que eu muitas vezes não a tenho. Mas eu não deixo de me comunicar. A comunicação está aberta, está livre. Tem liberdade, está tudo feito, acabou. Eu estou no reino da graça. A graça reina pela justiça que conduz à vida eterna. Aleluia. Vitória sobre o pecado. Suficiência de Cristo. Tudo está feito. O que ele fez foi suficiente. Não, mas eu ainda tenho que fazer para... Você não tem que fazer mais nada. Você está num reino da graça. Ele é o rei, ele é o Senhor. E nós vamos ver por último aqui que ele só tem uma coisa que ele não é para você fazer, não. É que ele te outorgou como parte desse reino. Mas nós vamos chegar lá. Está tudo feito. A dívida está paga. Acabou a inimizade, acabou tudo. Para de ficar correndo atrás de arrumar pelo para falar assim, ainda não estou, é o pecado, né? A carne é fraca, né? Para com esses papos. Você está no reino da graça. Aqui nós vemos a vitória plena sobre todas as coisas, a reconciliação de todas as coisas, a vitória sobre o pecado, a suficiência da obra de Cristo. Pai, está feito. Está tudo feito. E por último, Lucas 23:46. Lucas 23:46. Então, Jesus clamou em alta voz. O que ele clamou em alta voz? Está consumado, tetelestai, está pago, totalmente pago, quitado, acabou. E aí o que ele fez? Olha, voltou. O que voltou? Nas outras frases ali era o que? Deus meu, porque me desamparaste. A outra tenho sede. Aí aqui volta. Pai. Está tudo feito. Aí volta. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou a obra. Pai, está feito. Até eu estou confiando já na obra, está feita. Estou entregando tudo. Agora é contigo aí.
E aí é interessante porque o que Jesus está entregando é o Espírito ao Pai, porque ele vai provar a morte. Ele vai morrer. Ou seja, lembra que no reino do pecado, ele reina pela morte. É como se Jesus rendesse para ir até lá e vencer lá e falar assim, então, eu estou aqui, mas você não pode me reter. Então, acabei com o seu reino. Agora estou estabelecendo o meu. Porque no terceiro dia ele é ressuscitado pelo Pai. Ele vence a morte. E o reino do pecado, ele reina pela morte. Se ele vence a morte, acabou o reino do pecado. Por isso que Paulo chega a dizer no capítulo 6 de Romanos, pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. É o reino da graça na minha e na sua vida. Nós não precisamos mais nos submeter a um reino que já foi vencido. Nós podemos viver na dimensão de que há o reino da graça, no qual eu estou dentro, porque quem podia me mandar para fora, me chamou para dentro. Me uniu com ele, me acalentou e fez tudo o que devia fazer. Para que eu pudesse estar nele. Então aqui, ele entregou totalmente, Lucas 23, 46, ele tem a gente vê uma entrega total. A entrega de Jesus foi total. Ninguém vai ter amor maior do que este. Ele entregou tudo. Ele deu tudo. E tem também um ponto interessante. Ó. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele se entregou na mão do Pai. Ele confiava que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Ele se entregou na mão do Pai. Não tinha mais nada para ele fazer, já tinha feito. Então ele se entrega. Pai, agora é contigo. E eu confio que o Senhor fará. Ao terceiro dia, ele é ressuscitado pelo Pai. Aleluia! E é inaugurado esse reino da graça. Por quê? É uma entrega total aqui, uma fé e uma confiança plena no caráter do Pai. Meu Pai vai resolver a parada. Eu entrego nele e ele vai fazer, vai me ressuscitar. E aqui a gente pode voltar lá para Romanos 5, 21 para terminar. Romanos 5, 21, porque ele diz assim, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. O reino da graça é um reino de amor, porque pela graça, e que reina pela justiça. Então lá tem perdão, vida eterna, acabou a inimizade, fim da restauração dos relacionamentos, união plena com Cristo na sua morte, ou seja, ele não só morreu por você, mas você morreu com ele, já morreu. O salário do pecado é a morte, você já morreu em Cristo. 5. A sede de Deus, a sede humana de Deus, a falta de Deus, porque quem vem a Ele jamais terá fome, quem crê nele jamais terá sede. Vitória sobre o pecado. Cristo é suficiente. E nele nós temos a entrega total. Não há mais o que eu possa fazer, senão me render. E dizer, é assim que é mesmo. Vou ficar na dependência do Senhor. Vou me entregar plenamente. Porque Paulo aqui em Romanos eles falam, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça. Aqueles que recebem a abundância da graça. Ou seja, eu preciso receber isso. Eu preciso falar, é meu. Está aí.
Se ninguém vier pegar, está aí. Para quem pegar. Então, a gente precisa receber essa abundância da graça, meus amados. Está tudo pronto, nós não precisamos mais ficar escravos do pecado, porque esse reino, para Jesus, já acabou, ele já venceu. Agora estamos no reino da graça. E qual é o maior benefício que eu posso dizer que eu tenho nesse reino? Verso 17, 5:17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que é isso aqui, reinarão em vida. Reinarão em vida. É todo dia reinando em vida, caminhando em vida. No reino da graça. Mas o mundo só tem morte. Ainda não chegou neles tudo, mas já está reconciliado. Um dia serão novos céus e nova terra. Mas agora, ele me outorgou de reinar em vida. Por meio da justiça dele. Eu é que estendo perdão agora. Não é meu perdão, eu recebi dele. Não tem nada meu, é tudo dele. Eu só compartilho, porque ele é o pão partido. Ele é o Cristo que se partiu. Então eu vou agora partindo tudo. É vida eterna. Tem alguém que está doente. Opa! Em nome de Jesus. Você pode ser curado agora. Porque ele é o reino da vida. E eu e você somos reizinhos que governam agora por meio dessa mesma vida. Olha lá. Muito mais, se eu e você recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, o presente dessa justiça de Deus, que nós não fizemos nada, mas tudo foi feito por Cristo, como Ele mesmo bradou, reinaremos em vida, por meio de um só, por meio de Jesus Cristo. Amém? Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor venceu a morte. E hoje nós podemos ter vida. Nós fomos tirados do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais no reino do pecado. Ele reinou na nossa vida, mas ele não reina mais. Agora nós estamos no reino da graça, que reina pela justiça. E isso não significa que o pecado não mais nos assedia, buscando nos tragar, nos fazer olhar para trás. Mas isso significa que a justiça de Cristo é maior do que o reino do pecado. O poder da graça é maior do que o poder do pecado. O poder da graça e da vida é maior do que o poder do pecado. E esse reino da graça é pela justiça. Aleluia. A tua justiça na cruz, por meio da tua graça, do teu amor, nos outorgou uma nova vida, uma vida debaixo da graça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Te louvamos, te engrandecemos nesta manhã. Sabendo, Senhor, que tudo, Pai, tudo está consumado. E que assim como o pecado reinou na morte, a tua graça reina pela justiça, por meio de um só, Jesus Cristo. Aleluia.